Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos hoje, meus irmãos, ministrando a lição de número 4 da nossa revista Compromisso, tá? O título da nossa lição é Fidelidade e Honestidade. É a quarta lição da EBD, do terceiro trimestre. O texto áureo dessa lição está em Mateus, capítulo 5, o verso 37, que diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então nós vamos entender que esse texto, Jesus está falando, quem estudou a lição, né? Quem está acompanhando o slide, Jesus está falando sobre relacionamento conjugal. Em toda a lição nós vamos entender basicamente isto, né? Então a nossa introdução, o resumo da nossa introdução, o primeiro ponto diz assim: Jesus começa o versículo 21 trazendo à memória os preceitos decorados pelos fariseus, porém sem reflexão. Então o que é que acontece? Como a gente falou na lição passada, os fariseus e os escribas, eles tinham o costume de aparentar aquilo que eles não eram. Aparentar. Eles tinham boa aparência, eles tinham aparência de religiosidade, eles tinham aparência de santos, porém no interior eles faltavam alguma coisa para chegarem a esse patamar, tá? Segundo ponto da nossa introdução diz assim: fidelidade é uma característica de quem é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém, dedicação e sinceridade. Então, a fidelidade é uma característica de quem é fiel. Então, no decorrer da lição a gente vai aprender mais sobre isso. Honestidade é pessoa moralmente irrepreensível, qualidade ou caráter honesto, próprio, honrado. Então, honestidade é a pessoa moralmente irrepreensível, aquele que é irrepreensível, né? Não recebe repreensões. Agora, não porque não queira, porque não cabe a ele repreensão. A honestidade leva à fidelidade. Então, se você é honesto, você é também fiel. Fidelidade é compromisso consigo mesmo. Fidelidade é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, em primeiro lugar, né? Primeiramente Deus, claro, em segundo lugar comigo mesmo, em terceiro lugar com o próximo. 6. Honestidade é compromisso com o próximo. A fidelidade é um compromisso comigo mesmo. Eu tenho um compromisso de ser fiel ao meu Deus, ao meu próximo. Já a honestidade é compromisso com o próximo. Eu sou honesto porque eu preciso ser honesto com o meu próximo. Não é comigo mesmo, é com o próximo, tá? Então, o primeiro ponto da nossa lição diz assim: vida pura diante de Deus e do outro. Está lá em Mateus 5, de 28 a 30. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: quando vimos sobre não matarás, Jesus fala sobre o pensamento colérico de raiva. Então, no ponto que a gente estudou na lição passada, onde diz assim, não matarás, Jesus está indo sobre o pensamento de raiva, de ira, de ódio, tá? O ponto 2. Assim como se pode matar alguém com palavras, a gente estudou isso na lição passada, palavras pesadas, também se pode cometer adultério no coração e mente. Então, da mesma forma que Jesus disse, não matarás, ele estava dizendo o seguinte: a lei diz que vocês não devem matar, a lei diz que vocês não devem derramar sangue, a lei diz que vocês não devem tirar a vida. Da mesma forma, quando ele diz não adulterarás, ele está cumprindo a lei, que a lei dizia que não deve se adulterar, porém ele está dizendo o seguinte, que o adultério também pode acontecer no coração e mente. Não é simplesmente o ato do adultério, não é simplesmente o ato da relação sexual ilícita. Não. É a questão também da cabeça e corpo. Cabeça, mente e coração. O terceiro ponto, o sexo é um presente dado por Deus aos casais. Se não fosse assim, não teríamos o livro Canto dos Cânticos, que Salomão, no texto bíblico, exaltando o prazer do casal um com o outro. Então, se o sexo ele não fosse uma dádiva, um presente dado por Deus, se não fosse algo permitido por Deus para casais devidamente casados, não teria o livro Cântico dos Cânticos, onde Salomão ele expressa ali toda a, vamos dizer assim, a sensualidade, tudo aquilo que ele sentia de prazer pela sua amada. Então o sexo é um presente dado por Deus.
O quarto ponto, mas neste caso Jesus está falando de sexo fora do casamento, que é pecado. Uma coisa que eu quero frisar aqui para os irmãos nesse ponto, nesse primeiro ponto da lição aqui, uma vida pura diante de Deus e do outro. Toda relação sexual fora do casamento. Ah, irmão, mas eu sou noivo faz 20 anos, eu sou noivo faz 10 anos, eu namoro faz 15 anos. Você é casado, não é. Relação sexual fora de um casamento, ela é pecado. Ela não é permitida diante de Deus. A relação sexual diante de Deus, ela só é lícita, ela só é benéfica a partir do momento que existe o compromisso de um casamento. Fora disso, é pecado em qualquer circunstância. Tá? O adultério pode ser cometido dentro de casa sem a presença física de um homem ou de uma mulher. O adultério ele pode ser cometido dentro de casa sem a presença física de um homem ou de uma mulher. Por isso que nós temos de ter cuidado com a internet, com vídeos que vemos, com fotos, com sensualidades que nós vemos aí no meio da rua. Temos de ter cuidado, porque o adultério ele pode ser cometido somente no coração. Não precisa de uma mulher ou de um homem para o relacionamento sexual. Jesus disse, se você desejar em seu coração, já houve a prática do adultério. A imaginação humana é uma bênção, porém, quando usada de forma errada, torna-se maldição e pode destruir vidas. A nossa imaginação, ela é algo abençoador. Com a nossa imaginação nós temos sonhos, com a nossa imaginação nós temos projetos, com a nossa imaginação nós temos uma visão do que queremos na nossa vida aqui na Terra, mas com essa mesma imaginação nós podemos nos destruir e destruir vidas que estão ao nosso redor. Exemplo, mulheres, caso esposas e filhos, e parentes em geral. O 7. Jesus diz que se o olho te escandalizar, arranca-o. Com a mão a mesma coisa. Porém, o ensinamento é para deixar de fazer coisas erradas, tanto com os olhos como com as mãos. No caso, um autocontrole. Tá? O que eu sempre costumo dizer às pessoas que estão perto de mim. Se você não tem condição de ter um Facebook, se o Facebook ele está sendo um problema para você, se o Facebook ele está sendo uma maldição para a sua vida, se o Facebook está sendo um canal de prostituição, de adultério, enfim, não queira mais. Se o WhatsApp do mesmo jeito está sendo essa fonte de maldição, não queira mais. Quando Jesus disse arranca e joga fora, não está dizendo que é para arrancar a mão, não está dizendo que é para arrancar o olho, está dizendo que o homem tem de se policiar, o homem tem de ter um autocontrole. Se isso aqui não é conveniente para mim, se isso aqui não me está levando para a glória de Deus, então eu preciso deixar. Então a vida pura diante de Deus e do outro tem esses 7 princípios que o texto aqui nos fala. Tá? Continuando. A tecnologia é uma bênção, porém pode ser maldição quando usada para o pecado. A tecnologia é uma bênção. Ninguém vem dizer que televisão é pecado, ninguém vem dizer que computador é pecado, smartphone é pecado, WhatsApp é pecado, Facebook não. Não tem nada de pecado. O pecado é o mau uso. Eu tenho minha TV em casa que eu posso assistir um telejornal, eu posso ver uma mensagem evangélica, eu posso, sei lá, com a minha família, né, assistir alguma coisa benéfica que venha a me distrair, que venha me, vamos dizer assim, tirar de um certo tédio. A gente pode fazer isso. Assistir um filme bom, pode ser feito. Agora, a mesma TV, ela pode levar você para o adultério, pecado, para o roubo, para a lascívia. A gente tem que ter cuidado com isso. A tecnologia é uma bênção, desde que seja usada de uma forma correta. 2. Muitas vezes, irmãos que estão dentro das igrejas, que são uma bênção, mas quando estão a sós, não encontram-se dentro da vontade de Deus. Dentro da igreja, muitas pessoas são bênçãos. Agora, quando estão sozinhos, estão fora do centro da vontade de Deus. Porque estão usando a sua imaginação para algo que pode levar à destruição. 3. É melhor perder um dos membros do que perder a salvação. É melhor perder um dos membros. Como Jesus disse, se o teu olho te escandalizar, arranca. Se tua mão te escandalizar, corta. É preferível perder um dos membros. É preferível não ter Facebook, é preferível não ter WhatsApp, é preferível não ter TV, é preferível não ter rádio, é preferível não ter internet na sua casa, do que você ter e perder a sua salvação por esse motivo. 4º ponto. Devemos ter cuidado
com as estratégias do inimigo. Então, o inimigo, ele vai usar estratégias para que você e eu venhamos a cair. Ele não dorme, ele não sossega, ele não cansa, ele não para. Ele vai usar estratégias para que eu e você venhamos a cair. E a gente tem que ter cuidado com isso. Segundo ponto, fidelidade, um compromisso com o outro. Jesus aqui está nos levando a pensar sobre a pureza pessoal, mas depois faz alusão ao casamento. Jesus está dizendo o seguinte: antes do casamento o homem tem de ser puro. E após o casamento, mais ainda. Porque antes do casamento você não tem ninguém. Antes do casamento o homem não tem relacionamento sexual. E mesmo assim ele tem que ter cuidado para que a sua imaginação, que é fértil, a imaginação do homem, como a gente viu aqui, é uma bênção, essa imaginação ela não venha produzir frutos que sejam para destruição. Tá? Então é isso que Jesus está querendo dizer. E após o casamento, ele faz alusão ao casamento. Por quê? Porque no casamento você vai ter uma pessoa que vai ser carne da sua carne, que vai ser parceiro seu, que vai ser compromissado com você, que você vai ter a disponibilidade de manter um relacionamento sexual lícito diante de Deus. Porém, mesmo assim, temos de ter santidade, temos de ter um compromisso um com o outro. Então é isso que o texto está querendo falar. 2. O casamento é algo sério, foi feito para pessoas adultas e responsáveis. Não existe casamento com criança. Criança não é que seja irresponsável, mas criança não tem o senso moral latente ainda perfeito, ainda completo. Então, da mesma forma, o texto fala que quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou crianças. Ele não fez crianças e esperou que... Não. Ele criou adultos, ele fez adultos, e esses dois adultos, ele disse, crescer e multiplicar. Questão de responsabilidade. Tá? Tem de haver responsabilidade no casamento. Deus, quando criou Adão e Eva, não fez crianças, e sim adultos, demonstrando assim que casamento é para este fim. Então, o que a gente acabou de falar. 4º ponto. Homem e mulher no físico são diferentes, no modo de ver a vida, nas emoções, no jeito de tratar os outros, mas espiritualmente somos um em Cristo. Homem e mulher são diferentes fisicamente, mentalmente, psicologicamente. A mulher ela é mais sensível, o homem ela é mais razão, né? A mulher mais emoção, vamos assim dizer, o homem mais razão. Mas isso é emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Agora, espiritualmente, temos a mesma responsabilidade diante de Deus. Não existe homem e mulher. Existe pessoas, seres criados à imagem e semelhança do Criador, responsáveis e que um dia vão prestar conta diante de Deus. Tá? O 5º ponto. Deus não faz discriminação entre homem e mulher. A discriminação é nossa. Deus não faz. Deus não diz, porque você é homem, você tem mais direito do que a mulher. Porque você é mulher, você tem mais direito do que o homem. Não. Nós é que fazemos isso. Diante de Deus, somos todos iguais. Tá? Continuando. O casamento é um contrato de fidelidade de um homem e uma mulher. O casamento é um contrato de fidelidade de um homem com uma mulher. Não é de homem com homem. Não é de mulher com mulher. É de um homem... Deixa eu ver a hora aqui. É de um homem com uma mulher. Tá? Então, casamento é monogâmico. E casamento ele é heterossexual, não homossexual. Tá? 2. A quebra deste voto tem trazido inúmeros problemas. Não só para o casal, mas para todos que estão ao redor. Quando existe o adultério, quando o adultério ele é visível, quando a coisa ela chega a um nível de escândalo, em que as pessoas sabem, descobrem, em que sai do patamar do homem para Deus, o que é que acontece? As pessoas, não sofrem somente o casal, as pessoas que estão ao redor. Pessoas que tinham confiança em Davi Pérez. Davi Pérez traiu sua esposa. Tá? Caiu em adultério. Para as pessoas que estão ao redor, todo mundo sofre. Então é algo que nós temos de pensar. A quebra desse voto tem trazido inúmeros problemas, não só para o casal, mas para todos que estão ao redor. É muito complicado isso aqui. Apesar de que o adultério tem perdão, apesar de que Deus nos livre de nós cometermos adultério, mas se fizermos, a Bíblia diz que é um pecado como outro qualquer. Não existe distinção. É adultério, é mentira. É adultério, é roubo. Não existe distinção. É pecado. Porém, o que é que a gente tem de identificar nisso? É que é algo que escandaliza o próximo. Apesar de ser
está no mesmo patamar, apesar de estar no mesmo nível de pecado. Não existe pecado grande e pequeno. Tá? Temos de ter cuidado com o adultério. O adultério não se inicia na cama, mas com projeções maliciosas no coração. Quando chega ao ponto do homem e da mulher, de um homem casado e de ele manter relacionamento sexual propriamente dito com outra mulher, isso, o adultério não é propriamente aquilo. O adultério ele já veio sendo projetado na mente dele, no coração, há muitos anos atrás, há muitos tempos atrás. Com pornografias, com masturbações, com revistinhas pornográficas, com filmes pornográficos. Concretizou-se naquele ato ali da cama, né? Do relacionamento sexual. Porém, já vinha sido maquinado no coração há muito tempo. A gente tem que ter cuidado nisso. Jesus fala que o divórcio só poderia ser dado em caso de adultério, tornando-se uma exceção. Vamos entender isso aqui. Quando Jesus disse, Moisés deu carta de divórcio, mas Jesus disse, não, no princípio não era assim. Mas ele deu por causa da dureza dos vossos corações. Os homens, principalmente o sexo masculino, queria, se a mulher fosse pega no próprio ato adulterando, ela tinha que morrer. Então o homem ele já ficava naquela intenção de matar a mulher. Mas o que foi que Jesus disse? Nesse caso, dê carta de divórcio. Mas no princípio não era assim. No princípio é que o casamento é monogâmico, o casamento é heterossexual, o casamento é para a vida toda. Mas se você vai matar a sua esposa, se você vai fazer ela sofrer, se separe. Jesus quis dizer isso. Só nessa situação. Mas existe perdão. Existe perdão. Tá? Não vamos imaginar, não, meu marido adulterou, me traiu, eu vou me divorciar dele. Bem, se você acha que não consegue mais viver, fazer o quê? Porém, no princípio não era assim. Existe o perdão, meu irmão, um pecado como qualquer um outro. Porém, né, as pessoas levam para esse lado, eu vou me divorciar por esse motivo. Se você acha que não consegue viver, ok, você é que sabe. Mas, biblicamente falando, o casamento é vitalício. Vitalício. Com essa exceção do adultério, devido à questão de maldade, devido à questão de não conseguir mais perdoar. Então Jesus disse, então dê carta de divórcio. Porém, no princípio não era assim. É para a vida toda. Não existe adúlteros, referindo-se que só era observado esta situação para as mulheres. Jesus chama a atenção, pois o caso é mais sério do que imaginavam. Os irmãos analisam que naquela situação que Jesus foi levar uma mulher adúltera para ele, não levaram um homem não, levaram só a mulher. E disseram que essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Foi pega com quem? Com um homem. Acredito que sim. Cadê o camarada? Não foi. Então o adultério não é só levado para o lado da mulher. O adultério, como eu disse, não existe distinção. Não existe separação diante de Deus, de homem e mulher. Para Deus é um ser só. Para Deus ele não faz distinção. Deus ele não faz essa acepção. Nós é que fazemos. Então se o homem adulterar é pecado, se a mulher adulterar é pecado também. No grego, escândalo era uma armadilha para capturar pássaros. Como em nossos dias temos o açaprão. Né? Quem pegou pássaro já sabe o que é açaprão. Ou semelhante às ratoeiras para capturar ratos. Ou seja, qualquer coisa que nos arraste para a destruição. A ratoeira está pronta para pegar o rato. O adultério está à porta para pegar o homem ou a mulher. O diabo armou a ratoeira. Se o homem cair, ele será morto. É assim que o diabo faz. Coloca as melhores coisas para nos atrair. Porém, no final significa morte. Meus irmãos, eu vou dizer algo muito particular para os irmãos aqui. Principalmente para os homens. Quando você vê uma mulher bonita, atraente, sedutora, com algumas insinuações para você que é homem, corra, saia de perto, não fique, porque é destruição. O diabo ele usa as melhores coisas. Ele não vai usar coisas ruins. Ele não vai usar uma mulher feia para tentar. Mulher feia ou homem feio vai tentar quem? Ninguém. Pelo contrário, se uma mulher feia chegar para um homem e dizer assim, eu estou
querendo você, eu quero adulterar com você, eu quero ter um romance com você. Meu irmão, sai fora. Que conversa é essa? Né? Se um homem feio, para mim não existe ninguém feio, existem pessoas maltratadas, mas vamos utilizar a nossa verbalização atual. Se um homem feio chegar para uma mulher e disser assim, eu quero ter um relacionamento extraconjugal com você, a mulher vai dizer que sai fora, meu irmão. Que conversa é essa? Não. Agora, se for um cara bonito, se for um cara atraente, se for um cara, como nós chamamos, presença, e aí? Se for uma mulher da mesma forma, e aí? Meu irmão, se isso acontecer, corra, sai de perto. A Bíblia diz fugir dos desejos da mocidade. É fugir, é correr mesmo. Porque se ficar perto, o negócio complica. O terceiro ponto, honestidade, um compromisso comigo. Hoje, infelizmente, procuramos honestidade à luz do dia com auxílio de lanternas. A honestidade é algo tão difícil que nós estamos procurando esse nome, estamos procurando essa virtude à luz do dia ainda com lanternas ligadas, porque está muito difícil encontrar alguém honesto. É tanto que a gente pode analisar que quando a gente vê um ato de honestidade, sai na mídia aí, e todo mundo, o cara é aplaudido e tal, sem necessidade, porque isso é uma coisa que deveria ser de nós mesmos. Mas banalizou-se. Honestidade é valor moral que deve vir do berço. Isso tem de ser ensinado à criança, aos filhos, aos mais jovens. A honestidade tem de ser ensinada, tem de vir do berço. A família tem responsabilidade de ensinar os valores morais com os seus. A família, o pai, a mãe, tios, avós, tem a responsabilidade de ensinar aos seus sobre a honestidade. Eu me lembro de um tempo que minha mãe, todos os dias quando a gente chegava do colégio, ela verificava a bolsa da gente, para saber se tinha algo que não nos pertencia. E se tivesse, o negócio era complicado. Porque ela dizia, isso não é seu, devolva. E voltava com a gente no colégio. Poderia ser uma borracha, poderia ser uma caneta. Mas ela voltava com a gente lá para que a gente devolvesse. Tem de vir do berço, temos responsabilidade. Por isso Jesus falou que o homem não deveria jurar, pois se fosse necessário jurar por qualquer coisa, para garantir veracidade, de que valor teria nossa palavra. Então Jesus disse, olha, seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso vem de procedência maligna. Jesus disse isso por quê? Porque a honestidade, a fidelidade tem de vir junto com a gente desde a nossa infância. Não precisa eu dizer, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Para quê? Quer dizer que a sua palavra não vale? Quando Jesus disse, não jureis pelo céu, não jureis pela terra, não jureis por Deus, ele está dizendo o quê? A sua palavra não vale? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. É do diabo. A nossa conclusão. Sim, sim, não, não. Está lá em Mateus 5,37. Jesus termina essa aula com uma afirmação contundente. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Não existem meias verdades. Ou é ou não é. Há pessoas que dizem sim quando querem dizer não, em geral para agradar o outro, ou dizem não quando querem dizer sim, para provocar o outro. Quando existem essas intenções por detrás do sim ou do não, a sua palavra está sob suspeita. Devemos assumir o sim e o não com honestidade, para que haja respeito tanto para quem fala como para quem ouve. Faça uma autoanálise e veja como tem usado a sua fala. O seu sim é sim, o seu não é não. Ou se invertem. Dependendo da situação e das vantagens, isso também é corrupção. Se eu vou dizer sim porque vou ter uma vantagem, mas está errado, procedência maligna. Se eu vou dizer não, mas tem uma vantagem para mim, porque eu estou dizendo não porque tem uma vantagem, tem algo que eu vou ganhar, tem algo que eu vou receber, é procedência maligna também. Era para eu dizer sim, eu estou dizendo não. Era para eu dizer não, eu estou dizendo sim. Passou disso. Não é coerente. É para você dizer sim, você diz não. É para você dizer não, você diz sim. É procedência maligna. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa foi a nossa lição de número 4. Tá? Fidelidade e honestidade. A lição 5 ela já está postada. Tá? Já foi postada há algum tempo. Então, nós iremos agora postar a lição 6 e estaremos também postando a lição 7. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. É você que ficou aí sem os slides.
e sem algum esclarecimento da lição de 1 a 4, nós cumprimos com aquilo que nos comprometemos com os irmãos de estar postando essa lição, tá, da 1 a 4 com os slides para que os irmãos pudessem aí acompanhar as aulas com mais precisão, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que eu me glorifique o nome de Deus e Deus possa nos abençoar.